Estamos aqui no Multiprosa, nesse nosso espaço do Juventude Prateada, que falamos sobre tantas coisas, tantos temas, com tantos convidados tão especiais. E hoje não poderia deixar de ser também muito especial, que é a Silvia Castro, que está aqui com a gente para poder falar de um assunto que para nós é importante e para ela é do coração, né, Silvia? É verdade, tio Flávio. Fiquei super feliz com o convite, porque realmente, se é para falar de coisas boas, dar boas notícias e principalmente o que está ao alcance de cada um fazer, eu sempre fico muito feliz. Então eu quero que você fale pra gente. Eu vou começar a te chamar de Silvinha porque eu já tenho essa liberdade. Quem é você, de onde você veio e quais são os projetos que você se dedica hoje? Eita, vamos lá. Pode falar de todos, rádio, podcast. Então tá, vamos lá. Eu sou a Silvia Castro, como você bem apresentou. Eu sou publicitária, jornalista e produtora de conteúdos de impacto socioambiental. Eu comecei como redatora aqui em BH, redatora em agências de publicidade. Amava o que eu fazia, mas ainda não estava satisfeita, sabe? Sempre me incomodou fazer anúncios por fazer, estimular um consumismo ali, muitas vezes desnecessário, e até vender o que não era, né? Aquela coisa bem publicitária mesmo. E aí depois eu fui para o Rio, morei no Rio durante 8 anos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na TV Globo. Então eu continuei trabalhando com roteiros, já tá rindo, né? Eu gosto. Você adora contar, né? Que eu trabalhei com a Xuxa. Ela fala assim, quando eu estiver nos lugares, não fala que eu trabalhei com a Xuxa, não, né? Eu falei, lógico que eu vou falar. Todo lugar que eu vou, ele fala, ela trabalhou com a Xuxa. E sim, trabalhei com a Xuxa durante 3 anos. Foi uma experiência muito legal, principalmente porque tinha um quadro onde a gente realizava sonhos. E as pessoas mandavam cartas, Xuxa adora uma carta, né? Mesmo com e-mail, ela ainda adora uma carta. E aí as pessoas mandavam cartas falando quais eram os seus sonhos e a gente escolhia as melhores para realizar. E com isso eu acabei viajando muito pelo Brasil, conhecendo os sonhos das pessoas, e a gente recebia sonho de tudo quanto era jeito. Tanto eu quero ir para a Disney, quanto eu queria um banheiro dentro da minha casa. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu comecei a conhecer um Brasil e uma realidade que eu não conhecia, né? Então, quando eu falava de Nordeste, até então eu ia para a praia. Eu não conhecia o sertão. Eu não conhecia ali o interior ou cidadezinhas que nem a gente acha que está no mapa, né? Conhecia a casquinha, né? Exatamente. Profundamente tem muito mais coisa. Não conhecia. E aquilo mexeu muito comigo. Contar aquelas histórias, apresentar aquelas pessoas reais, da vida real, mexeu muito comigo. Então, quando todo mundo brigava para fazer uma pauta com o Cauã Raymond, ir na casa da Ivete Sangalo, eu era aquela que falava, deixa eu ir lá na Paraíba, conhecer a casa da Dona Maria, sabe? Só que o TV Xuxa acabou, e depois eu fui para outros programas que também começaram a não fazer muito sentido para mim, porque eu falava muito de bastidor, de TV, da vida dos famosos, e aquilo não me satisfazia. E aí, por outras razões, eu acabei voltando para Belo Horizonte. E aí, aquela fase da vida, né? O que eu vou fazer? E agora, o que eu faço? O que eu não queria fazer, eu sabia. Mas o que eu queria, eu não sabia. É bom. E aí, eu comecei a buscar na internet ali. Eu lembro que eu coloquei alguma coisa assim, alguma coisa que marque, mudança de vida, significado. E aí, apareceu para mim uma empresa do Rio de Janeiro, a V Volunteer, que ela promove experiências de voluntariado. E aí, olha que coisa, né? Eu voltei para o interior do Piauí para fazer um trabalho voluntário. E eu pedi, já que eu tinha experiência com roteiro, gravação, edição, eu pedi para gravar essa ação. E claro, né? Qual empresa que não gostaria de ter uma pessoa ali registrando imagens e documentando aquilo que estava acontecendo? E eu amei, tio Flávio. Eu amei. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ir para lugares, eu quero mostrar pessoas que a grande maioria não conhece, e assim como eu não conhecia, né? Muita gente pode não conhecer, mas nem todo mundo tem essa disponibilidade, essa vontade de ir até lá. Então eu vou. E eu vou mostrar. Muita história, né? Tem muita história. A gente tem muita história que ainda precisa ser revelada e que é uma riqueza, né? É muito. Que nós temos por aí. E eu descobri isso, que eu gosto de contar histórias, que eu gosto de ir até lá, eu gosto de ir onde as pessoas não vão e mostrar histórias reais, a vida real, né? Como ela é. E o principal como que a gente pode contribuir? O que eu posso fazer? Como eu escuto, e você também deve escutar muito, né? Eu gostaria de ajudar, mas não sei como. Gostaria de doar, mas não sei para onde. E a cada visita que a gente faz, a cada projeto que a gente conhece, cidade, pessoas, enfim,
a gente vai descobrindo formas de ajudar, né? Então, fui conhecendo esses projetos, conhecendo esses lugares, e aí eu não parei mais. Acabei chamando a atenção da Rádio 98, aqui de Belo Horizonte, né? E acabei criando um quadro para eles, que foi o Aceleradores do Bem, onde durante 7 anos eu mostrei pessoas, a princípio daqui de Belo Horizonte, que estavam fazendo a diferença, tanto para outra pessoa, na sua rua, no seu bairro ou para a cidade. Mas aí veio a pandemia, e aí eu descobri que não precisava ser só de Belo Horizonte, a gente começou a trabalhar online, né? Então a gente podia conversar com pessoas de qualquer canto do mundo. Então comecei a entrevistar pessoas em Moçambique, no Haiti, em São Paulo, Rio. E aí eu comecei a conhecer cada vez mais essas pessoas, né? Então, o meu trabalho, ele gira muito em torno disso. De fazer trabalho voluntário, de ir para esses lugares, de dar visibilidade para quem está fazendo a diferença. Mostrar que não, o mundo não está acabando, que sim, existem pessoas boas no mundo. Eu acredito sim que elas são maioria, mas elas não ganham a devida visibilidade, muitas vezes, né? Verdade. Hoje você tá onde? Hoje eu tô por conta própria, eu toco o podcast Na Boa, onde eu falo sobre voluntariado, sustentabilidade, ESG, mostro iniciativas de empresas, de pessoas, de organizações, né? E tá virando aí a plataforma Na Boa, né? Então, até o final do ano eu já vou lançar a plataforma Na Boa, onde eu também vou mostrar os projetos, o que as empresas estão fazendo. E contando histórias também nas minhas redes sociais, né? Mostrando aí tudo que tem sido feito, como eu já disse aqui, tanto de empresas quanto de pessoas também, e construindo essas parcerias, né? Muitas empresas estão fazendo muita coisa, causando muito impacto e não estão contando. Então, eu presto essa consultoria de comunicação para as empresas, como para as instituições, para as organizações também, e fazendo essas pontes, né, tio Flávio? Legal. Juntando aí quem quer ajudar com quem precisa e mostrando tudo isso nas minhas redes sociais também. Mas como é que essa questão ambiental entrou na sua vida? Olha, eu não, eu tenho certeza, né? Que isso sempre foi uma presença na minha vida e eu que não dei a devida atenção, viu? Os mais velhos vão lembrar da Eco 92, né? E você acredita que eu fiz um caderno nessa época? Eu ia anotando, tinha uns recortes de jornais e eu fiz o meu caderno sobre a Eco 92. Eu, quando eu era criança, eu achava que eu ia ser bióloga. E eu estudava sobre os bichos, eu sempre tive essa conexão muito grande com a natureza. Mas foi conhecendo esses projetos, muitos voltados para a sustentabilidade, que eu comecei a ver que tem muita coisa que a gente pode começar dentro de casa. Então, por exemplo, eu conheci o pessoal da Horta da Cidade, que eles disponibilizam baldinhos para você colocar o seu lixo orgânico dentro de casa. Na hora que ele enche, você leva lá na horta, eles transformam aquele seu lixo em adubo, que na verdade lixo orgânico não deveria ir para aterro, ele tem que ser compostado. E você usufrui daquela horta ali. Então, você aproveita e pega o seu alface, faz o seu sacolão ali naquela horta, né? E desde então eu não parei mais. Da mesma forma que eu conheci o Lacre do Bem. E aí eu descobri que se eu recolher lacres, eu estou ajudando na compra de cadeira de rodas. E aí eu fui conhecer o projeto Remediar, que eu descobri que eles também se sustentam com tampinhas plásticas. Então, se a gente recolhe tampinhas plásticas e entrega para o Remediar, eles transformam aquilo em renda. E essas tampinhas recebem o devido destino também, elas vão para a empresa de reciclagem e elas também não vão parar no lixo. Então, eu fui conhecendo tudo isso e falando, caramba, a gente pode começar dentro de casa, tem muito que a gente pode fazer, né? Fora que o Remediar também recebe medicamentos que não estão vencidos, né, para serem usados justamente por todos nós, disponibilizado via receita, né? Ou seja, eles dão acesso para quem não tem dinheiro para comprar aquele remédio. Eles dão o destino correto, porque não foi descartado de forma incorreta. E eles também recolhem papel, papelão. Ou seja, foi conhecendo todos esses projetos que eu falei, gente, tem muita coisa que a gente pode fazer e que a gente pode ajudar. Ah, eu quero ajudar, mas não sei como, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Começa dentro de casa, recolhe uma tampinha, faz o descarte correto do lixo, separa. Foi conhecendo cooperativas que eu descobri o quanto a gente prejudica quando a gente põe tudo junto e misturado dentro de um lixo, né? Que um papel, ele pode muito bem ser reciclado se a gente não joga um caldo de feijão em cima dele, se a gente não joga o iogurte ali. Então, às vezes, a gente não repara, mas toda quarta eu comecei a reparar que passa
cooperativas, passam catadores na minha rua. Então, se eu separo, eu estou contribuindo com o trabalho deles. Eu estou contribuindo para que aquele lixo tenha o destino correto. A gente contribui de tantas formas que a gente não percebe, né? Agora, como que isso chega nas empresas? Você fala muito sobre ESG para empresas, né? As Sim. pessoas que não têm nem querem entender, mas não têm, ainda não seguem esse caminho, mas veem que é importante. Como que essas empresas podem contribuir para esse mundo melhor que a gente tanto quer? Tio Flávio, muitas já contribuem e não sabem. E elas não dão nome para isso, e elas não comunicam isso. Então, é por isso que eu faço esse trabalho junto com elas, de vamos mostrar o que vocês estão fazendo, né? Então, quando as empresas, elas param a sua produção e elas destinam o que elas já fazem para uma enchente no Rio Grande do Sul, isso é ESG. Quando a gente vê empresas falando que elas não vão mais vender para a Rússia, para a Ucrânia, ou que elas se mobilizam, ou que o poder público se mobiliza para parar uma guerra em Gaza, isso é ESG. Elas estão colocando questões humanitárias na frente. E quando elas já colocam o que elas sabem fazer, quando elas disponibilizam o que elas já oferecem para o mercado, isso é ESG. Então, muitas já fazem e não comunicam, né? E muitas, claro, podem fazer com o que elas já fazem, com o que elas já oferecem para o mercado, né? Então, quando ela se posiciona ali de uma forma que, eu não vou oferecer uma sacola plástica, isso é se posicionar, isso é mostrar, oi, eu me preocupo com o ambiente, mas tem gente que faz isso com finalidades, ainda há gente que faz isso com finalidade de economia e não com finalidade no pensamento futuro, né, ambiental. Sim, na questão ambiental. Como que a gente difere essas empresas também? Olha, tem que estar atento sim ao famoso greenwashing que a gente chama, né? Que é quando a gente fala que a gente é sustentável, mas na verdade não é. Mas é importante dizer aqui, principalmente para as empresas, que ESG, ela é ambiental e ela é negócio. Ela é estratégia de negócio, ela é lucro, né? Então, quando alguém vai investir ou quando a gente vai comprar, eu, pelo menos, eu sou uma pessoa extremamente atenta de que forma que os produtos são produzidos, a embalagem, o que é que foi usado, de que forma que ele foi produzido, quem produziu, e isso está crescendo, né? As pesquisas já mostram, e contra dados não há como discutir, né? Que os consumidores estão, sim, cada vez mais atentos e conscientes a isso. Então, estar atento a essas boas práticas, a quem está ali na minha cadeia, quem são os meus fornecedores, de que forma que eu estou oferecendo aquele produto, é estratégia, é compra, é negócio. Então, é investimento, né? E, sim, não ficar naquele greenwashing ali só da porta para fora, né? De que forma que isso vai reverberar para o nosso consumidor, que as redes sociais estão aí para mostrar, né, Tio Flávio? Quantas vezes a gente vê denúncias, a gente vê consumidores, e eu me incluo nessa aí, que a gente questiona, que a gente mostra. Então, sim, eles têm que estar atentos desde o início, né? Da cadeia deles ali, da forma como eles lidam com os funcionários, com os colaboradores, com os tudo isso envolve, né? Porque não é simplesmente produzir um produto com uma embalagem que é biodegradável, coisa nesse sentido. E, do outro lado, o produto que vai na embalagem biodegradável é feito por trabalho escravo. Exato. Então, você tem umas incoerências aí, né? Há realmente aquelas empresas que se maqueiam para poder parecerem bonitas, mas como dizia o imperador romano, né, Júlio César, a mulher de César não basta ser honesta, ela também tem que parecer honesta. Isso para a empresa, eu acho que para negócios é muito interessante. A empresa não tem que ser sustentável, ambiental, ela tem que ser, ela não só tem que ser, ela tem que ser e parecer. Né? Porque é importante. É tanto que comunicar. Tem uma linha agora falando que o ESG está enfraquecendo, né? O ESG foi uma onda e que passou. E eu brinco que o ESG, ele separou quem é de verdade e quem navegou na onda e foi embora com ela, né? Porque quem realmente entende que fazer... Eu falo que o ESG é fazer o certo. Né? Muitas empresas acham que é custo, mas não, é porque elas não estavam fazendo certo. Então, agora elas estão tendo que arrumar a casa. Né? Então, se você vende uma blusa a R$ 1,99, né? Um produto a R$ 5,99, tem alguma coisa errada? Quanto que a pessoa que começou tudo isso ali estava ganhando com isso? Né? Para isso chegar no final e custar R$ 1,99? Então, lá no início...
quanto que esse funcionário que produziu aquilo ali estava ganhando, né? Então, a conta não fecha. Então, eu acho que o ESG, ele veio para mostrar quem quer fazer o certo e quem não, e quem entendeu que realmente a gente não basta só o lucro, né? Que tem que sim ser levado em conta as questões ambientais, as questões sociais e de governança, que é o interno, né? Que é ali como que aquela empresa ela é gerida, ela é administrada. E eu não gosto muito de separar o ambiental do social. Tá tudo Uhum. interligado, né? Quando a gente impacta o ambiental, a gente tá impactando o social. E isso E tem que estar na vice-versa, né? governança. E isso tem que estar na governança. Isso parte É, dos líderes, né? é. De líderes conscientes que já entenderam que quando tudo vai bem, não tem como dar errado, né? E o tudo vai bem é tanto o interno, quanto a sociedade, quanto o ambiente, quanto o todo, né? O É. todo tem que ir bem. E a gente tem muita mania, no Brasil especificamente, de colocar também um peso muito grande às escolas, para que as escolas ensinem empreendedorismo, finanças, ambiental, valores, né? É. E a gente sabe que a escola é um dos atores que pode e deve fazer isso, mas ela não é o único ator que vai fazer isso, né? A gente tem que tirar esse peso unitário, único da escola e pensar na família também, ou em outros atores da sociedade. Mas qual que é a importância da família e da escola na educação ambiental para essa geração que está chegando aí? Fundamental, né, tio Flávio? Porque a gente está vendo que a gente está tendo que conscientizar adultos hoje, né? A gente está tendo que mostrar para eles, olha, do jeito que você fazia estava errado. Agora pode ser feito de uma forma diferente. Você pode impactar ainda mais. Você pode até estar fazendo certo, mas você pode fazer ainda melhor. A gente tem que ter aquele trabalho de convencimento. Mas quando a gente forma a pessoa, quando ela já nasce, quando ela já cresce com essa consciência, economiza muito trabalho, né? Muito Não à mais. toa a gente está vendo aí esses jovens que estão chegando no mercado com uma outra cabeça, com uma outra pegada. A gente nunca viu tantas startups de impacto como agora, né? Tantos negócios que estão surgindo para solucionar problemas sociais e ambientais. Ou seja, são jovens que já estão ligados nessa questão e que já estão vendo que eles mesmos também já estão sofrendo, né? Com tudo que está acontecendo. Então, é fundamental começar dentro de casa e que esse trabalho sempre tem essa parceria, né? De escola com família para as questões sociais, para as questões ambientais, né? Então, é fundamental que isso aconteça, porque é na escola, é colocando a mão na massa, é tendo experiências, é tendo a prática que eles veem, de fato, os resultados, né? Recentemente, eu vi uma iniciativa incrível de uma escola que criou Ecobrechó. Eu ia te perguntar sobre isso, aquele negócio da água, da economia da água, como é que é isso? Sensacional! Eles criaram o Ecobrechó e olha que interessante, a ideia veio de um menino de 10 anos de idade, do 4º ano, ou seja, esse menino escutou de algum lugar, não sei se foi da família, enfim, mas ele propôs para a escola a criação de um ecobrechó, que todos os alunos, eu estou falando de uma escola de mais de 3.000 alunos, deveriam levar pelo menos uma peça de roupa. E aí isso vai ser criado um brechó, mas como é que isso vai ser vendido? Eles criaram a EcoCoin. Então era uma moeda que, dependendo da pegada hídrica, aquela peça de roupa que ele levou valeria 1, 2, 3 EcoCoins. E o que é a pegada hídrica? Nossa, é esse nome que eu queria lembrar. Fala pra mim, o que é pegada hídrica? Quanto de água foi utilizado para produzir aquele produto? Então, uma calça jeans hoje, ela gasta uma média de 10 litros de água. Então, se eu dou uma calça jeans, então eu ganhei ali 3 EcoCoins. Ah, eu levei uma peça de algodão que ela usa menos água, então ela vai custar, vamos dizer assim, uma EcoCoin. Então, os alunos aprenderam o que é consumo consciente, o que é pegada hídrica, o que é utilizar o bom uso da água. Olha quantos conceitos foram utilizados numa atividade extremamente criativa, interessante, diferente e que uniu todo mundo, né? Mobilizou toda a escola. Então, achei muito bacana esse exemplo. E são né? coisas que a gente tem que se atentar mesmo, assim. Eu vi a explicação do pegada hídrica através do seu vídeo. E a gente não sabe que há produtos que são feitos e que o índice de água gasto para fazer aquele produto é altíssimo, né? Então, às vezes, o nosso descarte é muito rápido de um produto que gasta muita água ou energia e por aí vai. E a gente acha que está tudo bem, né? Não me compete fazer isso. Então, a informação nos ajuda a nos posicionar também de uma maneira mais ambiental, né? Com De uma maneira certeza. mais humana nesse mundo que a gente está.
passando, vivendo e querendo aproveitar ainda, porque eu não quero, eu tô deixando para gerações futuras, não, eu quero viver essa geração. É agora. E a gente tá sentindo isso no clima, né? Com Vai ter certeza, né? tá A gente está tendo a COP né? agora, né? Exatamente, super importante, a COP 30, que é o quê, né? A reunião dos principais países, são mais de 190 países, discutindo as mudanças climáticas e o que tem que ser feito, né? Isso já acontece há muito tempo, mas não sai do papel, né, tio Flávio? As metas estão aí, as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tem a Agenda 30, que já vai ter que ser estendida, porque vai chegar aí 2030 e já não deu conta ainda. E as coisas não chegaram do jeito que deveriam chegar, estão caminhando, mas elas podem caminhar muito mais rápido e devem caminhar mais rápido. E como que isso vai acontecer? Não é só com as empresas, não é só com o poder público, não é só com a sociedade. É todo mundo junto. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? E é simples. É simples assim? Não é simples. Mas a gente tem que começar, né? Então, e as coisas começam dentro de casa, é com uma liderança mais consciente, é com o poder público que escuta as comunidades. Então, o que está acontecendo hoje na COP é super importante. Aonde está acontecendo, porque ali eles estão escutando a comunidade local, os povos ribeirinhos, né? Tá sendo no meio da Amazônia, que é uma riqueza que eu recomendo muitíssimo para quem não for, que tem que ir, porque é na hora que a gente chega lá que a gente fala assim: meu Deus, isso é muito potente, né? E como está sendo destruído e como que a gente pode ganhar muito mais dinheiro, muito mais negócio mesmo, investindo na floresta. Quantos negócios eu conheci ali que estão usando do conhecimento das pessoas locais, da riqueza que tem ali dentro, né? Você acredita que o açaí hoje, a produção de açaí hoje, ela é muito mais rentável do que o desmatamento, do que a gente produzir as madeiras ali? O açaí já está crescendo exponencialmente, eles já estão descobrindo os benefícios da semente do açaí agora. Então tem muito o que ser explorado no bom sentido, né? A gente pode explorar, mas é saber como explorar. Exatamente. Né? Eu vi um vídeo seu muito rápido, que você saiu lá do CRJ com algumas pessoas e foi para uma área, acho que do Morro Foi do incrível, Papagaio. tio Flávio. E que eu acho que você fala da diferença climática, é isso? Muito, exatamente. Foi uma iniciativa pioneira aqui em Belo Horizonte, que foi a COP das Quebradas. Como está tendo a COP em Belém, e nem todo mundo pode ir até a COP veio até as vilas e favelas através de uma iniciativa do Júlio Fessô, que é uma liderança muito ativa no Morro do Papagaio, e hoje ele é diretor, né, de coordenadoria das vilas e favelas aqui de Belo Horizonte. E ele mostra muito a questão da sustentabilidade para quem é mais atingido pelas mudanças climáticas, né? Então, quando a gente fala de mudança climática, a gente pensa só no calor, mas não, a gente está falando de favelas onde as casinhas estão coladas umas nas outras, muitas não têm janela, a telha ali é de amianto, que eles sofrem muito com isso, e como que pode ser feito de uma forma diferente para essas pessoas? E aí a gente foi na via do Bicão, na mata do Bicão, ali no meio do Morro do Papagaio. Tio Flávio, tem nascente, tem cachoeira, tem árvores centenárias ali dentro. E eu tava entre a BR e a barragem Santa Lúcia. Olha que coisa, né? Passo ali todos os dias e nunca tinha visto, nunca tinha parado para perceber a riqueza que está ali do lado. E eles agora estão ali preservando e tentando liberar uma trilha ecológica. Legal. Justamente para as pessoas, para a cidade usufruir desse espaço, né? E é incrível, a gente estava do lado do Morro do Papagaio, morrendo de calor, e na hora que a gente entrou na mata, tudo muito mais fresco, o ar muito mais puro. Realmente é um refúgio climático, né? Que é um outro conceito aí que eles estão tentando trabalhar, não só em Belo Horizonte, mas em todas as cidades, da gente ter essas ilhas no meio da cidade para dar um conforto maior para todo mundo. E a gente tem que falar também dos próprios governos, que tem que pensar um pouquinho mais nessas praças públicas, que muitas vezes as pessoas veem como cimentos puros, né? E esquecem de colocar árvore, esquecem de colocar... E que a árvore não, né, demora um tempinho para poder crescer. Se nós, seres humanos, deixarmos que as árvores cresçam, elas demoram. E aí as arquiteturas, o urbanismo tem que pensar também, né, nessa possibilidade de praças mais arborizadas, né? Espaços mais arborizados pela cidade, porque aí você foi lá testar, né? Sair de um ambiente que é árido, que é justamente ali perto do CRJ, na Praça da Estação,
para ir para um ambiente em que tem água, em que tem árvore e que o clima, né, a temperatura já muda completamente. Completamente. Imagina se a gente tem mais Esse isso. é um conceito que você está trazendo aí das cidades resilientes, das cidades esponjas, né? Que é o quê? Aquela cidade que consegue absorver a água. Então, tem investido muito, né? Em árvores, em telhados, telhados verdes, em hortas verticais, pisos mais permeáveis, né? Então, BH está caminhando, eles estão trabalhando nisso, mas ainda tem muito a ser feito, né? E olha, eu vou falar com você que muito do que eu estou falando aqui eu vejo nos vídeos que a Silvia produz, que é aquela questão da cidade esponja, que o arquiteto, a pessoa que criou esse conceito faleceu recentemente, Infelizmente, né? ele faleceu recentemente num acidente aéreo, que ele estava junto com 2 documentaristas brasileiros para mostrar o conceito de cidades esponjas, né? Que é isso que a gente está falando e que tem espalhado pelo mundo todo, né? Essas alternativas. Realmente, a gente tem que repensar, né, a forma como a gente está construindo e reconstruindo as cidades, né? Por isso que eu vou chamar a atenção para as pessoas seguirem a Silvinha, para terem acesso a esse material que ela produz com muita naturalidade. Então, para acessar, para te encontrar, como as pessoas fazem? Por favor, me encontrem nas redes sociais, no Silvia Castro DC, no LinkedIn Silvia Castro, no YouTube também eu tô retomando, no Silvia Castro, e o podcast Na Boa, né? Que eu tô sempre conversando também com pessoas envolvidas na sustentabilidade, nas questões sociais também. Impacto social e ambiental é comigo, tio Flávio. Então, ótimo. Então é lá que me encontra, no podcast Na Boa e nas redes sociais Silvia Castro. O @Silvia Castro, Silvia Castro depois da DC. Era Comum, DC, depois de Cristo. Exatamente. Isso é sobre um bem bolado de sobrenomes, mas é lá que me encontra. Silvinha, obrigado pela sua participação aqui e a gente vai conversando sobre esse assunto, porque também não se encerra, não acaba aqui. Com certeza. Você né? me dá muitas pautas, né? A gente está sempre junto, porque você também me traz sempre muitas boas pautas e pode me chamar sempre que precisar. A gente faz esse combinado. Isso. Pessoal, nos vemos então num novo episódio aqui do Multiprosa. Te encontro lá.